Fala pessoal, mais um dia de home office, mais um dia pra gente conversar com alguém pelo mundo. E aí, Fala, mano, queridão. tudo bem? Tudo e tu? Tá me ouvindo bem Tudo. aí? Tô te ouvindo. Tinha dado uma travadinha no começo, mas agora tá funcionando. 100%. Tá todo mundo É, ouvindo bem aí também? Tá derrubando tudo. momento oportuno agora pra falar com a galera, porque acabaram de decretar que full lockdown na Inglaterra, então vai ser interessante. Tá brincando? Agora mesmo? Agora às 8h30 da noite anunciaram, eu vi a notícia às 8h40. Só o essencial mesmo que vai estar aberto, mas tudo, loja não pode abrir, restaurante não pode abrir. Que Como tava é que meio eles no on and off. comunicam aí? Como assim? Como é que eles comunicam isso? Vai ir pela É, TV, pela internet? Você tem aplicativo? Como é que é? então, eu tô no Yahoo Finance e tô no Wall Street Journal. Então, daí eu fico recebendo notícia. Então, eu recebi pelo Yahoo Finance, mas na BBC tá, a notícia é só isso que eles estão falando agora. Nossa, nossa. Então, só pra começar, assim, pra gente não entrar direto no assunto. Sim, Pessoal, sim, esse aqui é o claro. Ricardo. Esse aqui é o Ricardo. Hoje ele vai estar conversando com a gente diretamente lá de Londres. Eu e o Ricardo, a gente se conheceu uns 2 anos atrás, quando eu fui visitar uma amigona minha, deve estar nos vendo aí, a Gabriela, lá em Londres. Até hoje a gente manteve contato. Ele aceitou conversar hoje com a gente para contar um pouquinho como é que estão as coisas lá. Então, voltando também àquele, o propósito disso tudo, o propósito do projeto Turning Places into Faces é justamente de humanizar essas notícias que a gente tem visto sempre, todos esses números, essas estatísticas, é para a gente conseguir fazer realmente que esses lugares tomem um lado mais sentimental do que somente de números para a gente, trazendo informação desses lugares, trazendo a conscientização e também um pouquinho da perspectiva, né, essas próximas semanas, esses próximos meses aí. Ricardo, por favor, te introduz aí, meu querido. Claro, então, prazer, galera. Meu nome é Ricardo Ross. Nascido em Curitiba, mas cresci em São Paulo e vim para Londres para estudar já faz uns 6 anos. Fiz faculdade aqui, daí comecei a trabalhar, tô trabalhando uns 3 anos e eu trabalho no mercado financeiro. Então tem sido bem interessante para a gente na empresa. Todo dia tem várias reuniões sobre o assunto. É uma empresa global, então a gente tem interessante, a gente tem acompanhado isso desde que começou, porque a gente tem escritório na China, em Hong Kong, que começou a parar, depois Itália, então tem realmente acompanhado isso do começo e obviamente agora está afetando todo mundo. A empresa inteira mandaram a gente trabalhar de casa. Então, realmente, agora não é mais uma coisa local, é mais global, realmente. Então, é interessante. Faz quantos dias já que está em casa? Então, ó, fechou a primeira semana. Na verdade, faz 2 semanas eles tinham uma suspeita de um caso no nosso escritório em Nova York, que é o nosso maior escritório. E daí, logo mais, também tinha uma suspeita de caso no escritório em Londres. Obviamente, botaram a pessoa em quarentena, as duas pessoas, e analisaram. Todo mundo que tinha entrado em contato foi avisado, mandado ficar em casa. E quando veio os testes positivos de volta, entre esse período, eles já estavam falando para a gente fazer teste com os nossos times de trabalhar de casa, fazer um time A, um time B, para que tenha alguém que pode entrar no escritório durante 2 semanas e o outro time não. E daí, nesse período intermitente, foram 3, 4 dias, quando eles verificaram que as pessoas tinham sido positivo realmente, eles mandaram todo mundo trabalhar de casa e falaram, beleza, a gente vai fazer agora 4 semanas, revisando o time A, time B, 2 semanas, só para quem realmente é essencial. Então, pessoal de trading, pessoal que precisa do sistema para ações e crédito, pode vir para a empresa de um time e o resto realmente todo mundo trabalhar de casa.
E eu trabalho na parte de vendas, então não é tão complicado trabalhar de casa, porque a gente está falando com o cliente por telefone, por video call, e os nossos clientes também estão todo mundo trabalhando de casa na Europa, então é uma coisa que a gente tem tido que acostumar logo. Então fechou a primeira semana agora, estamos começando a segunda semana trabalhando assim. E como é que estão os clientes? O pessoal está bastante preocupado, o pessoal tem ligado bastante. Então, é interessante, a minha empresa se chama BlackRock, é a maior empresa de asset management do mundo, não é um banco por si só, mas só para explicar para a galera, é uma empresa de investimentos, então a gente só investe o dinheiro dos nossos clientes, a gente não pega depósito como um banco, Uhum. e daí a gente trabalha com clientes desde fundos de pensão, asseguradoria, empresas familiares que investem e até bancos privados que investem o dinheiro de eu e você, como você botar no Itaú, o Itaú vai ter um fundo que é gerido por nós. Então a gente realmente vê uma diversidade de reações dos nossos clientes para o que está acontecendo. Obviamente, todo mundo está em pânico, todo mundo tinha muito em ações, então a galera tem perdido muito. E o negócio é que ninguém sabe a posição dos seus portfólios, né? Como as coisas estão mudando muito dia após dia, ninguém sabe muito o que reagir, o que fazer nesse momento. Então, você tem visto nas notícias, os bancos centrais têm tomado algumas medidas para acalmar os mercados, para dar um apoio para a economia, em termos de empréstimos para casa, para indivíduos, para empresas. Só que isso tem vindo muito dissipado, não veio de um dia para o outro todas as medidas, posicionamento do Banco Central. Tem vindo 3, 4 pedacinhos e o mercado realmente não tem reagido positivamente a isso, não tem dado segurança para o mercado. Pois é, isso que eu queria te perguntar um pouco assim, para a gente colocar numa timeline das últimas decisões do governo, assim como a gente tinha conversado antes, que a postura do governo foi mudando um pouco, né, ao longo do tempo e ao longo que eu acredito que o número de casos foi crescendo. Também a preocupação em toda a Europa, independente de um Brexit ou não, as medidas de segurança acredito que sejam bem parecidas. Então eu queria pedir para ti assim colocar num time frame desde quando vocês começaram a ver as movimentações até na própria China, que tu falaste que a empresa tem sede lá, até esse momento agora de completo lockdown, que foi o que tu acabou de ficar sabendo. Então, colocando o timeline, é interessante que no meu canal, tem um canal de investimentos, eu falei realmente do timeline e como foi a perspectiva dos investidores nesse timeline. Então, quando você tinha isso estourar na China, você tinha as pessoas pensando qual que vai ser o efeito disso, mas tinha sido muito restrito ao supply chain, a mercadoria. Então, pega, por exemplo, a Apple e os seus suppliers de materiais na China e a produção de iPhones na China que impactaria. Então, você viu especificamente ações desse tipo caírem 5%, mas ainda não era um pânico do mercado. Agora, quando isso acertou a Itália e o Irã, que viu que isso ia espalhar, e o número de casos foi assustador, porque não foi 1, 2 casos, realmente eles notaram que realmente tinha espalhado pelo país, daí o mercado começou a realmente reagir e você realmente começou a ver o mercado de ações cair, as pessoas venderem investimentos de risco, realmente começar a comprar ouro, começar a comprar dólar. E a reação foi porque começou a ver qual que seria o impacto na economia de consumo. Porque daí a Itália teve essa explosão e começou a quarentena, e daí você viu, ok, não vai ter restaurante, não vai ter bar, não vai ter evento. Mas nesse ponto ainda você está restrito à Itália, daí começou um pouco Espanha, Madrid teve vários casos,
França não são ainda economias que mudam o mundo, né? Não tinha acertado ainda os Estados Unidos, e eu vou separar a Inglaterra um pouco disso. E daí, quando começou a bater a Alemanha, começou a bater parte industrial ali, começou a agravar a situação. A Inglaterra, na verdade, muito interessante, não reagiu do jeito que os outros países na Europa reagiram. Você vê a reação da Espanha foi bem drástica. Ela viu o que aconteceu na Itália e que eles realmente não tinham a capacidade de conter o negócio, até que o ponto que eles realmente restringiram, fizeram um lockdown completo. Então, quando você viu os casos em Madrid estourar, imediatamente a cidade de Madrid entrou em lockdown, ninguém entrava, ninguém saía, fica dentro de casa. Na Inglaterra aqui, até hoje, que a gente já vê a crise já explodiu, você já viu que não tem voos mais internacionais em vários países da Europa. A Inglaterra só hoje decretou que lugares públicos são realmente proibidos. Esse final de semana foi o primeiro final de semana que eles tentaram colocar algum limite, mas a população realmente não seguiu. Teve um artigo no jornal da Wall Street Journal que saiu ontem que comparou a porcentagem de pessoas que estão andando na rua comparado com um dia a dia normal. Então, você viu lugares como a França, a Espanha e Itália cair de até 6%, 8% da capacidade normal de um dia a dia. Na Inglaterra, em Londres e em Manchester, estava 25%, 30%, 35%. Eu fui correr no parque esse final de semana e estava lotado. Mas não lotado de gente que está correndo no parque, lotado de gente sentado fazendo piquenique. Sem máscara, sem nada. Você ir correr é uma coisa, você está sentado lá com centenas de pessoas é outro. Então, realmente, Claro. demorou para realmente a população, acho que, seguir as normas e demorou para o governo realmente colocar alguma coisa de concreto que eles estão fazendo para realmente parar a disseminação do vírus. Pode ser uma diferença bastante grande desses outros países que tu mencionaste, a Espanha entrando completo no lockdown bem cedo. Sim. E me chamou a atenção essa resposta um pouco atrasada assim, do governo inglês. E que teoricamente estariam preparados, né? Teriam dados suficientes para ver. E eu escutei alguma coisa sobre um estudo onde falavam que milhões de pessoas seriam infectadas e a partir desse estudo foi quando que o Boris tomou uma atitude mais forte assim, em relação ao lockdown. Sim, se eu não me engano, foi o Old King's College ou Imperial College que fez uma análise e publicou essa análise para todo mundo ver. E daí diz o artigo de hoje que saiu, que foi baseado nessa análise. Eu tinha ele aberto aqui. O Imperial College. Baseado nessa análise que o Boris decidiu que realmente agora vai ser full lockdown e você só pode sair de casa para emergências, para supermercado e para uma vez atividade física no dia. E para aquelas pessoas que realmente precisam trabalhar. Então, pensar em enfermeiros e médicos. Mas isso... Como a gente estava falando... Desculpa. Não, eu ia falar... Isso foi uma ação tomada e os Estados Unidos, que digamos na curva de sendo infectado, né, está por trás da Europa, já tem tomado muito mais medidas, né? Você viu o pacote fiscal que o Donald Trump já emitiu para South Carolina, Nova York e Califórnia. Você já viu que realmente as pessoas estão sendo mandadas para casa, ninguém está trabalhando. E isso que eles estão 2 passos atrás da gente, né? E só agora que o UK realmente faz isso. Então, realmente você pergunta a si mesmo o que eles estão pensando. Claro. Para o pessoal que não tinha escutado antes, o Ricardo falou que há poucas horas atrás, ou poucos momentos atrás, foi quando o governo agora do Reino Unido decretou o completo lockdown lá. Então, ainda se tinha uma liberdade para estar na rua. Eu estava contando aqui para a gente também que estava correndo no parque, ainda estava vendo bastante gente nos parques. E essa é um pouco da minha preocupação aqui também, sabe? Por mais que os
os lugares estejam fechados. Ontem, por exemplo, começaram a circular alguns vídeos de alguns parques aqui que estavam cheios de gente fazendo piquenique também, grandes junções, assim, que parece que o pessoal ainda não tem essa conscientização do momento que se está vivendo, né? E nem é só pelo combate ao vírus, que eu acho que vai ser um grande desafio, mas é o que vem depois, né? Esse reajuste da economia, um alto desemprego que também vai ser alavancado através dessa pandemia. E já queria daí aproveitar e criar esse gancho, assim, qual é que é a perspectiva que tu vê economicamente, estando relacionado aí com o pessoal do fundo de investimento também? Que o pessoal tem falado? Quais são os grandes medos aí do pessoal? Então, acho que no momento que a gente está hoje, acho que tem 3 pontos que são relevantes. Um é que, como começou isso aqui, a reação do Banco Central, do governo, foi vamos tacar dinheiro nisso até resolver. Só que o problema é um problema de saúde, não necessariamente fiscal. As empresas estavam com boa saúde, crédito não estava com problema, imobiliário não era um problema. Então não é uma crise estrutural financeira. Então realmente isso faltou, e faltou realmente colocar uma medida que movesse o mercado. Então o mercado realmente não reagiu a nada que foi feito agora. Foi no dia que aumenta, mas logo em seguida, no próximo dia, cai ainda mais. Então você tem visto muito mais volatilidade no mercado, e tem gente que está fazendo dinheiro, que está só comprando e vendendo dia após dia, mas em geral o mercado está perdendo dinheiro, está tudo caindo, tudo no vermelho. Número 2, a questão que agora está vindo à tona é se a reação ao vírus que a gente está fazendo não vai criar mais dano econômico do que o próprio vírus. Tem muita gente que pensa que, na verdade, se você vê em termos de mortalidade, como isso afeta, o vírus não é muito pior do que muitas coisas que já estão aqui e a gente não realmente presta atenção. E daí, a gente mandando todo mundo para casa, você está influenciando a economia, digamos, economia baixa, todo mundo de hotéis, restaurantes, eventos, que são pessoas que vivem, digamos, paycheck to paycheck, né, com o Um salário day by realmente day total, não claro. tem nenhum fundo de garantia, savings, algo que pode, eles podem, tipo, parar de trabalhar e depender disso, e não são trabalhos que vão realmente mandar eles para casa e ainda pagar eles, entendeu? Então, você tem muitas empresas, tem amigo aqui na França que trabalha em empresa industrial, foi mandado todo mundo para casa porque a fábrica não está funcionando, ele está na parte de gerenciamento, mas mesmo assim não tem nada que fazer. Pagam ele 84% do salário, e é basicamente férias remuneradas. Então, Sim. alguém assim tem a disponibilidade de realmente ficar sem trabalhar. Alguém que trabalha Mas essas num férias fast ainda food. vão ter um período certo, né? Essas férias, elas são um período são 30 dias, se eu não me engano. Sim, não é bem férias, digamos, é tipo um stand-by, Claro, claro. mas é que para você não demitir a pessoa, você mantém a pessoa na empresa e você paga um pouco menos. Só que ela não está realmente trabalhando. Só que isso não Exato, acontece com exato. alguém que está trabalhando em restaurante, está trabalhando em hotel, pessoas de eventos. E realmente isso daí começa a influenciar o número de pessoas que estão com desemprego, que você já viu os números nos Estados Unidos, que estatisticamente eles é, é, colhem todos esses números. Você já viu que isso já subiu 30% das últimas 2 semanas. E daí isso vai pedir mais benefício de desemprego, e daí você tem menos consumo dessas pessoas, não estão gastando, digamos, em frivolidades, elas realmente vão gastar só no necessário, e daí as empresas vão ganhar menos dinheiro, e daí você tem basicamente essa bola de neve que vai afetando a economia. Agora, qual que vai ser o efeito disso? Essa é a pergunta-chave e é a pergunta que todo mundo quer responder. Porque também, no outro lado, tem muita gente que hoje está com dinheiro, tem dinheiro vivo e quer botar para funcionar, quer comprar ações. Porque você saiu de fevereiro 19, que as ações tinham batido recordes,
na S&P 500, que é o índice do mercado americano. E hoje em dia tem caído 33%, 34% Pois é, foi uma hoje. queda brutalíssima, né? Comparada com 2008 ali, dizem que é uma das maiores que tem. Então, isso é outra interessante análise. O Wall Street Journal tinha feito uma discussão que, na verdade, eles acham, e muitos investidores concordam, e essa é a minha opinião pessoalmente, que ainda tem muito mais espaço para cair. Se você comparar isso com a bolha de 2008, a crise, e a crise de 2001 do dot-com, caiu 57% em 2008, caiu 49% em 2001. Hoje só está 33%. Então ainda tem espaço ainda para cair ali 10%. E do jeito que o mercado está indo, não seria surpreso se isso acontecesse. Tá certo. E tua família aqui, Ricardo? Tem mantido contato com eles? Eles estão todos em Curitiba? É mais ou menos espalhado. Na verdade, meu pai está aqui comigo em Londres, que Ah, que tá ele aí? estava. Que a sede dele é na Alemanha, então ele estava por aqui por trabalho. E ele está passando um tempo comigo aqui, daqui a pouco ele vai para o Brasil. Meu irmão mora comigo, tem feito faculdade aqui. Voltou para o Brasil, porque também fechou a faculdade, está tudo online. Sim. Agora, então, ele pode fazer de lá. Daí vai ajudar na empresa da família, tudo. E daí minha mãe também, já compraram comida para estocar em casa e tá todo mundo tentando ficar em casa, cortar a saída. Mas ainda acho que não tá no nível. Você me diz, se você tá mais perto aí, não tá no nível que tá aqui a Europa. Eu acho que ainda não. As pessoas estão Ainda não falando, mas chegamos, ainda mas não. A tudo tá se preocupação ainda encaminhando, acho que eu não tá acho. no nível ainda. Não tá, não tá. Acho que os números ainda não são representativos o suficiente para alarmar o pessoal, mas grandes empresas, grandes multinacionais já se deram conta da dimensão do problema e têm tomado uma estratégia mais, como é que eu posso dizer, protecionista aos seus funcionários. Então, o pessoal fazendo de home office também. Eu comecei o home office a partir da sexta-feira passada, então esse é meu quarto dia em casa. Só saio para passear com o cachorro mesmo. Só que eu fiquei curioso agora de falar, o teu pai ele saiu de Curitiba, foi para a Alemanha na sede e passou aí para te ver. Que a sede dele é na Europa e tem 70 fábricas mundialmente da empresa, então ele sempre está viajando. Só que agora parou fábrica, parou as coisas do jeito que as outras empresas também. E daí, em vez de ele ficar na Alemanha sozinho com tudo fechado, ninguém no hotel dele. E eu tenho aqui em Londres, ele normalmente já vem, passa o final de semana comigo e meu irmão. Ele veio aqui e a gente está os dois trabalhando de casa aqui na mesa E como é que estão da as sala. fronteiras? Como é que tá com as fronteiras? Eles estão com dificuldade? Tiveram dificuldade para entrar, para sair ou não? Então, ainda não para europeu. Não sei como que tá para pessoas dos outros países. Eu sei que, por exemplo, a Alemanha cortou muito voo. Se você vê, não tem mais voo internacional pela Alemanha. Mas aí é muito interessante. Tem voo que faz escala, sai da Alemanha, faz escala na Holanda ou aqui na Inglaterra e daí vai internacional. Então, é umas coisas que não faz muito sentido. E a razão disso é que realmente não foi o governo que instigou ou colocou restrições, são as companhias especificamente. Então, a Lufthansa, por exemplo, cortou 90% dos voos internacionais. Só que Delta, o KLM, ainda opera pela Alemanha. Então, você ainda não viu o governo realmente pôr uma restrição de viajar. Eu acho que isso realmente seria, se a gente tivesse nesse ponto, realmente a coisa estava feia, se fosse Uhum. completamente. Eu acho que ainda não tá para isso. É, obviamente, as empresas estão cortando e deixando o avião no chão porque não vale a pena você gastar o dinheiro para por 3 passageiros num Boeing 747. Perfeito, perfeito. E se tu pudesse, bom, tu falasse agora tá uma semana, né? Então não fica muito distante do que a maioria do pessoal aqui também já tá. Eu conheço alguns amigos que já fazem uma semana que também estão de home office. Pessoal que tá mais consciente, assim, tá escutando. O que mais
nos preocupa, eu acho, nesse momento é a questão da desinformação, né? Do pessoal recebendo a questão de mensagens pelo WhatsApp e áudios de pessoas que conhecem pessoas dentro do ministério, com essas teorias malucas. Então, se tu pudesse dar aí, ó, 3 dicas pro pessoal agora que está nos escutando para conseguirem se manter tranquilas, para conseguirem ficar. Eu também queria saber um pouco do que tu tá fazendo aí, né? Tá uma semana dentro de casa com teu irmão. O que vocês têm feito aí para passar o tempo? Então, eu sou uma pessoa muito de rotina, eu gosto de fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, pelo menos durante a semana, com o trabalho. Então, eu tenho acordado, ou eu acordo e faço esporte direto, acordo às 5h45 da manhã, 6 horas, sou de Caralho. pé, daí eu vou correr, vou treinar uma horinha, ou, por exemplo, como hoje, eu acordei e não estava afim de sair cedo de manhã, daí eu sentei e li por 1h30. Então, eu tenho lido bastante, estudado, tenho vários projetos pessoais que eu estava querendo gastar mais tempo. Então, tenho aproveitado o tempo extra, que obviamente eu não passo 1 hora no metrô por dia. Então, dá para Sim. gastar mais nisso. Então, tenho lido bastante, tenho treinado ou em casa, ou eu vou no parque, tem barra, dá para correr. Tenho feito bastante esporte, que obviamente você fica parado, você não anda para lá, para o trabalho, você não anda para a loja, como normalmente, então você fica menos ativo. E daí, obviamente, digamos, das 9 às 6, 8h30 às 6, eu tô trabalhando. Ainda tem muita coisa que a gente está fazendo com os nossos clientes. Obviamente, agora é um tempo de não estamos vendendo fundo, obviamente, mas você está ligando para o cliente para ver o que é, tipo, o que eles estão fazendo, se eles estão bem. É um tempo mais de empatização com eles do que realmente fazer business. Uhum. E Passar mais daí, uma tranquilidade, assim, que é é, é interessante. uma tranquilidade, é montar relacionamento, né? São nesses horários que realmente conta ter o relacionamento com o cliente e mostrar que você não